Deus é bom demais, não é verdade? Olha aí, já entramos no mês de setembro, primeiro dia, aí, faltando 4 meses para acabar o ano. Olha só em como passou rápido, não é verdade? E Deus já fez tanto por nós até aqui. Eu tenho convicção que Ele tem muito mais para fazer em nós e também através de nós, amém? Bom, agora no mês de agosto nós fizemos a nossa série sobre finanças, uma vida mais que abençoada. Tivemos também aí dentro da série, sem combinar, foi engraçado demais, né? Quando Deus Ele quer falar algo com a igreja, você pode tentar mudar o projeto, mudar o cronograma, que Ele dá um jeito de acontecer da maneira em que Ele pretende ou que Ele determina que aconteça. E é muito interessante, né? A nossa igreja trabalha com séries, eu gosto de trabalhar com séries particularmente, para que você dê tempo para as pessoas assimilarem os princípios, que elas consigam fazer uma autoanálise, que elas consigam refletir o que elas precisam melhorar, como elas precisam melhorar, e que elas tenham tempo para fazer isso. E é engraçado que nós fazemos 7 mensagens sobre os dons, 8 mensagens sobre jejuns, 8 mensagens sobre o Espírito Santo, e a galera endoida, 4 mensagens sobre finanças. Pelo amor de Deus, essa igreja só fala de dinheiro agora. Não é verdade ou não? Incomoda, não é verdade? A gente geralmente se incomoda com aquilo que a gente tem dificuldade de viver. Mas eu acredito mesmo que o Senhor ministrou aos nossos corações. Nós tivemos tantos princípios, não é verdade? Tantos ensinamentos para que a gente possa aplicar na nossa vida. Estava vendo o Menotti aqui cantando. Cadê o Menotti? Volta aqui, Menotti. Você sabe, eu falei para você que eu ia te usar, não falei não? Não falei? Eu acho que você que não ouviu. O Menotti caiu no primeiro culto, não sei o que aconteceu. Agora, na verdade, não é Menotti. É meio Menotti. Né? Gente, em cima disso que eu estou falando para vocês, né? Nós começamos da Páscoa ao Pentecostes esse ano uma série de mensagens sobre a cultura do jejum, né? E nós fomos fazendo um paralelo dos benefícios do jejum para o nosso corpo físico humano e dos benefícios espirituais do jejum. E o Menotti, ele topou o desafio e ele começou a aplicar esses princípios. E quando eu digo de você aplicar os princípios na sua vida, é contínuo. Você aprende e continua praticando, né? O Menotti, ele não só fez o jejum com a gente, como ele continuou praticando os princípios, né? E hoje é meio Menotti mesmo, né? Foram mais de 30 quilos embora e não vai voltar mais, né? Então, olha só, espiritualmente ele é beneficiado, fisicamente ele foi beneficiado e é só o começo. Ele vai lá no Voo Velho, o pessoal falou que está parecendo o Ronaldo jogando, é verdade, Fernão? Ninguém segura mais o menino, hein? Vocês podem aplaudir Jesus pela vida dele. Glória a Deus, a gente se alegra muito com a conquista e com a vitória de cada um. A grande questão é essa, é a gente analisar a nossa vida, a gente enxergar os nossos pontos fracos. Onde eu não consigo viver a plenitude do Evangelho? Por que eu não consigo? Como eu posso conseguir? E aí você começa a aplicar esses princípios na sua vida, para que você consiga aí viver a plenitude do reino de Deus em todas as áreas da sua vida, amém? Então nós encerramos a série de finanças, né? Eu quero começar uma nova nesse mês de setembro. Eu quero falar com vocês sobre construir a igreja das próximas gerações. Nós estamos analisando, né, estudando, nos conectando com pastores de todo mundo, em lugares que o Evangelho tem avançado muito, em lugares que o Evangelho ainda tem alguns entraves, em lugares que o Evangelho tem sido muito perseguido. E quando nós olhamos para isso, eu e você, que estamos tendo um acesso, nós estamos tendo um favor, nós estamos tendo tanta graça de Deus, não é verdade?
que chega a nos constranger. E eu e você precisamos refletir sobre isso. Porque nós sabemos que a igreja, ela é construída, ela é edificada, ela avança, ela alcança territórios. Nós sabemos e aprendemos também sobre a grande comissão, que a igreja é a única obra inacabada de Cristo. E Ele, propositalmente, fez isso para que essa obra da igreja, eu e você pudéssemos cumprir. Então, é responsabilidade sua, é responsabilidade minha. E quando nós entendemos isso, eu quero trabalhar com vocês nas próximas semanas sobre as marcas dessa igreja, que vai ser igreja tão forte que vai edificar as próximas gerações. Significa que vai ser uma igreja para o seu filho, para o seu neto e para os seus bisnetos. Talvez a igreja que nós começamos a construir hoje, quando os nossos bisnetos forem viver ela, ou foram viver nela, eles vão usufruir do legado que eu e você deixaremos para eles. Então, quais marcas a igreja deve ter? Como eu e você podemos trabalhar junto para que a gente consiga construir essa igreja? Para que a gente consiga edificar essa igreja através do Espírito Santo de Deus, que seja tão forte que ela marque as próximas gerações. E eu vou começar com, não necessariamente nessa ordem, mas nós vamos falar sobre umas 10 ou 12 marcas dessa igreja. E a primeira marca que eu quero trabalhar com vocês é de uma igreja generosa. A segunda mensagem que eu fiz, eu falei sobre além da fidelidade, que não tem como nós tentarmos trabalhar a generosidade se nós falhamos na fidelidade. E agora nós vamos ter no mês de setembro o maior encontro de juventude do mundo, com a maior representatividade. Já são 87 nações representadas, e o alvo é que a gente consiga ter 100 nações representadas, né? Então, pastor Vitor, pastor Negrete vai, o Luiz vai também, o Pascom, e o Renatinho vai mesmo, Renatinho? Olha aí. E por que eu estou falando isso e quero usar esse exemplo para vocês? Porque graças a Deus, a nossa igreja, ela tem se beneficiado muito com a generosidade da igreja de Cristo. Eles vão ficar 4 dias em Portugal, por 120 euros, hospedagem e todas as alimentações. Vocês acham que a conta fecha ou não? Claro que não fecha. Mas como é que eles vão então só com essa mensalidade? É porque um grupo de empresários de vários países diferentes, eles se dispuseram a investir 7 milhões de reais para que eles pudessem hospedar todos esses jovens de representantes de 87 nações. Por quê? Porque juntos estamos trabalhando na construção da igreja que vai impactar as próximas gerações. Agora imagine, eu e você precisamos ter esse entendimento, que muitas coisas que nós nos beneficiamos gratuitamente, não é gratuito. Alguém está pagando. E esses empresários se juntaram e falaram assim: talvez os jovens só estudem, talvez os pais ainda não são convertidos, talvez eles não tenham condição, mas nós vamos proporcionar de maneira generosa esse encontro. Vocês já imaginaram o que vai acontecer com esses milhares de jovens, de quase uma centena de nações representadas, trocando network, orando juntos, pensando, projetando, fazendo intercâmbios uns com os outros? Vocês já pararam para pensar no estrago que esses jovens irão fazer no reino de Deus? Ou a favor do reino de Deus? Então, quando nós falamos de uma igreja generosa, nós falamos de uma igreja que entende a importância de semear e de investir nas próximas gerações. Da mesma maneira, nós vamos ter agora também um encontro no Egito, onde eles vão passar em Luxor, no Cairo, na igreja do lixo, vão passar próximo à faixa de Gaza. Já acabou as bombas já, viu, Bari? Fica tranquilo, viu? O máximo que você vai ver é um caça passando para garantir a paz lá. Ano passado a gente escutava umas bombas de lá.
Não, ela não veio hoje, então não vai lá para não assistir online. Mas, dessa mesma maneira, um outro grupo de empresários, eles fecharam alguns hotéis e eles investiram $1.500.000 para que eles pudessem receber pessoas de países que estejam dispostos a construir a igreja das próximas gerações no Oriente Médio. Então, entenda isso, uma igreja generosa. Nós tivemos aqui nesse mês de agosto também o Atoto, né? Vocês viram, a pior generosidade que tem é a que a gente faz com o dinheiro dos outros. Vocês viram o trabalho que eles fazem há 30 anos. E aí eles falam assim, 100, 150 reais custa uma criança na África. Aí você pode falar assim, barato, né? Barato. Quanto você está cuidando? Entende que nós temos que alcançar os lugares, não simplesmente com o Evangelho. O Evangelho, como nós falamos na grande comissão, fazer discípulos é a parte vital. Mas não é por isso que eu e você vamos fechar os nossos olhos para a importância, onde nós vamos trazer dignidade para as pessoas. Orfanatos, casas de recuperação. Talvez para você uma clínica de reabilitação é insignificante. Por quê? Porque graças a Deus você não tem nenhum dependente químico na sua família. Porque se você tivesse, você ia enxergar como isso é importante. Então, eu e você como igreja precisamos ter esse entendimento, que se eu e você não construirmos isso, não está pronto, não vai acontecer. Mas eu acredito que com as 4 mensagens que nós tivemos a respeito do tema, eu não preciso dedicar tempo para esse tema. Ficou compreendido para vocês nas últimas 4 semanas, sim ou não? Todo mundo entendido? Amém ou não? Sim? Então, vamos continuar. Qual a outra marca que uma igreja que quer alcançar as próximas gerações, ela precisa ter? Precisa ser uma igreja que adora. Uma igreja que adora a Jesus. Você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, o capítulo inteiro, mas eu quero ler o capítulo 23 e o 24 só. Aqui, Jesus está com a mulher samaritana, e ela começa a falar com Jesus, visto que ele era um profeta, era Jesus, que ele era um homem de Deus, né? No começo ela fica um pouco preocupada, mas depois ele dá uma palavra de conhecimento para ela, e ele dá uma segunda palavra de conhecimento para ela. E aí ela faz uma pergunta para ele, ela fala assim, Jesus, nós que somos descendentes, né, da outra tribo, nós adoramos o nosso Deus aqui, nas terras de Jacó. Mas os judeus, não, eles adoram lá no Santos dos Santos. Afinal, nós devemos adorar lá, ou nós devemos adorar aqui? Onde é o lugar que se deve prestar adoração e culto ao Senhor? E aí, né, Jesus com toda a sua humildade, simplicidade, mas com profundidade, ele aponta para o que seria. Ele fala assim, mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que o adoram assim. Porque Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O que ele está falando? Vocês adoram o que vocês não sabem ainda, mas está chegando a hora que o Senhor procurará aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não importa se lá, não importa se aqui, mas aqueles que serão de fato os adoradores. E nós precisamos ter esse entendimento que a adoração que Jesus está falando aqui não são os cânticos e louvores que nós cantamos todos os domingos ou nas nossas células. Obviamente isso compõe a adoração, mas o que está sendo dito aqui é adoração com toda a nossa vida, em tudo aquilo que nós fazemos, independente do lugar que a gente esteja, mas é tudo aquilo que nós fazemos para glorificar o nome do nosso Deus. Pastor, o que isso significa? Significa que não é apenas aqueles minutos que você passa adorando Ele aqui.
Mas o que vai acontecer a partir daqui? Adoração é o que você começa a fazer na segunda, quando você se levanta da cama. Indo para a sua escola, indo para a sua faculdade, indo para o seu trabalho, indo fazer aquilo que é a sua obrigação fazer. É quando você faz com excelência, é quando você faz com amor, é quando você faz com alegria, é quando você chega em um lugar e a presença de Deus está tão impregnada em você, que aquele lugar é contagiado só de você chegar nele. Adoração é aquilo que você faz quando ninguém está vendo, é aquilo que você faz quando você está sozinho. Adoração é toda a expressão que você pode produzir. Essa é a adoração que está sendo falada aqui. Então, para eu e você entendermos isso, e para a gente construir essa igreja para as próximas gerações, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, nós temos que aprender a adorar Jesus em todos os lugares que nós estivermos. Significa que não dá para você chegar na escola e dormir nas 3 primeiras aulas. Não dá. Não dá para você entrar 8 horas e você chegar às 8h20. Não dá. Não dá para você ir no banheiro e ficar meia hora no banheiro. Não dá. Não dá para você matar trabalho. Não dá para você dar desculpa. Não dá para você forçar um atestado, não dá para você forçar uma doença. Por quê? Observe o texto. O texto diz: Ele vai procurar os adoradores, Ele vai procurar os que adoram Ele, Ele vai procurar aqueles que o adoram em espírito e em... Significa que se Ele não te encontrou, é porque a sua adoração ainda não é verdadeira. Observe o texto diz que Ele vai buscar. Ele vai buscar os adoradores. Ele vai te achar. Mas para isso você precisa o adorar em espírito e em... Ele sabe quando você adora de mentira. Ele sabe quando o seu trabalho não é um lugar de adoração a Ele. Ele sabe quando a sua escola não é um lugar de adoração a Ele. Ele sabe onde a sua faculdade não é um lugar de adoração a Ele. Ele sabe quando você está fazendo um exercício físico e lá na sua academia ou lá no box que você treina, você não está adorando Ele. Ele sabe quando você está na sua casa e você não está adorando Ele. Ele sabe. Então observe, se eu e você queremos construir uma igreja do futuro, uma igreja que vai abençoar não somente a nossa geração, mas as que vão vir após nós, nós devemos ensinar as pessoas com a nossa vida de fé, a nossa vida de amor, a nossa vida de exaltação ao nome dEle. É quando os seus colegas de trabalho ou de escola falam assim: mas o professor nem está na sala. Você fala: cara, mas eu não estou nem aí para o professor. Eu faço o que eu faço não é por causa do professor. Os olhos daquele que eu adoro estão olhando para mim todo o tempo. Mas o patrão saiu, não tem ninguém. Pega o celular aí, vamos jogar aquele joguinho em rede. Entra aí. Não tem ninguém vendo. Você é um falso adorador. Por isso que Deus não te achou ainda. Porque os olhos dele estão por toda a terra e contemplam sempre os bons e os maus. Ele está à procura daqueles que o adoram todos os dias em espírito e em verdade. Os olhos dele são atentos. E eles procuram aqueles que estão adorando ele de verdade. Os que adoram em espírito e em verdade. Não dá para a gente fugir do alcance dos olhos de Deus. Não há nada que a gente faça que a gente consiga enganar a Ele. Ele sabe se você está dando o seu melhor. Ele sabe se você está sendo verdadeiro. Ele sabe se você de fato está fazendo com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele sabe se realmente você está oferecendo o melhor. Ele sabe se você está sendo verdadeiro. Ele sabe se você está sendo transparente. Ele sabe realmente se você está doente. Ele sabe realmente se você não tem condições de trabalho. Ele sabe. Então Ele sabe se você está sendo o melhor no seu casamento. Você está adorando a Ele no seu casamento? Você está adorando a Ele como esposa? Você está adorando a Ele como esposo? Você está adorando Ele como pai, como mãe, como filho, como filha? Uma igreja que adora. Uma igreja que adora.
Agora pensa comigo, se você é essa igreja que adora Ele de segunda a domingo, por onde você estiver, eu também, o Luan também, o Negrete também, todos vocês que estão aqui, o que você acha que vai acontecer quando todos nós nos juntarmos aqui para prestar o nosso culto para Ele? Vocês acham mesmo que Ele vai reter o Espírito Santo de nós? Vocês acham mesmo? Não precisa ninguém nem acender o fósforo, Ele mesmo joga fogo. Por quê? Porque Ele está vendo que é um ajuntamento verdadeiro. Ele está vendo que é um ajuntamento genuíno. Ele está vendo que de fato aqui tem adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Então, eu e você precisamos fazer essa autoanálise da nossa vida. Eu sou uma igreja que adora a Jesus de verdade? Eu sou uma igreja que adora ao meu Jesus em todos os dias, em todos os momentos? A minha vida adora a Jesus? Quando eu consigo ter esse entendimento, eu vou começar a ser o modelo em que a próxima geração vai ler. Vocês que têm filhos, sobrinhos de 7, 8 anos, que estão na parte inicial da alfabetização, vocês acham mesmo que eles vão conseguir sentar, pegar uma Bíblia e ler a Bíblia, interpretar ela e conseguir aplicar para o dia a dia deles? Claro que não. O que eles vão ler? O que eles vão aprender? O que eles assistem em vocês. Eles vão assistir a sua dedicação no trabalho, ou indo para o trabalho. Eles vão assistir a sua dedicação em casa. Eles vão assistir a sua dedicação nos estudos, se você é o irmão mais velho. Eles vão assistir o que você faz. Isso que eles estão assistindo, eles vão ter para eles como verdade. Ele vai falar assim: não, o meu pai faz isso, a minha mãe faz isso. Eles são modelos para mim. Eu estou aprendendo com os meus pais. Eu estou aprendendo. Da mesma maneira, as pessoas que trabalham com você e não são cristãs, elas estão aprendendo com você. Como é ser um cristão? É só eu trabalhar. Eu vou trabalhar aqui junto com a Gabi, com o Fer. Se eu trabalhar com vocês, eu vou aprender o que é ser um cristão que adora a Deus em todos os momentos. Eu vou trabalhar com o Ricardo. Eu quero aprender a ser um cristão com ele. Afinal, eu estou vendo. Ou vocês acham que as pessoas não estão vendo? Ah, isso aí é mais do mesmo. Eu conheço esse tipinho aí. Agora não, realmente ele é diferente. Ela é diferente. Eu sei porque eu trabalho, eu vejo. Eu vejo. Ninguém me contou, eu vejo. Eu vejo como ele age, eu vejo como ela age, eu vejo a conduta, eu vejo o comportamento, eu vejo a seriedade, eu vejo a verdade, eu vejo que ele não abre concessão, eu vejo que ele não omite, eu vejo que ele não engana, eu vejo que de fato é um cristão, ou de fato é uma cristã. Ou seja, vocês estão adorando a Jesus de verdade quando acontece isso. Então, uma igreja que adora, uma igreja generosa, são marcas de uma igreja forte e que vai impactar não somente essa geração que nós vivemos, mas a dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. E para caminharmos para o último ponto, eu quero me dedicar um pouco mais para falar sobre uma igreja que ora. No último censo americano, eles fizeram um tema somente com os pastores ou presbíteros. E eles chegaram num censo, nos dados, que os pastores e presbíteros, eles oram no máximo 12 minutos por dia. 12 minutos por dia. Nesse censo. Agora imagina, se os líderes da igreja estão assim, imagina o resto. Agora fala,
Nunca se viu em alguns lugares a igreja tão cheia de pessoas e tão fraca de poder como nos dias de hoje. É uma igreja que não ora, é uma igreja que não gasta tempo em oração. Quando foram perguntar para Evans Robert, no ápice do avivamento do país de Gales, quando ele tinha 26 anos, e em menos de 6 meses eles tinham alcançado 100 mil pessoas para Jesus. Perguntaram para ele assim: Evans Robert, quantos dias você ora? Ou quantas noites você ora? Ele olha com um tom de ironia e fala assim: eu não entendi a sua pergunta. Não, a gente quer saber quantos dias tem que orar, ou quanto tempo nesses dias. Ele disse: eu oro todos os dias. Todos os dias. E nós gastamos horas na presença de Deus. Não existe avivamento sem oração. Agora, analise você, como igreja. Quanto tempo você tem dedicado em oração por dia? Olha só. Vocês amam a sua esposa, sim ou não? Quem é casado? Se não é casado, pode colocar a mãe no lugar da esposa. Vocês amam, sim ou não? Então vocês acham que, como cristãos, para uma pessoa que você ama, sua mulher ou sua mãe, vocês acham que eles merecem pelo menos 1 minuto e meio de oração por dia? Ou não? 1 minuto e meio? Dedicado para ela, sim ou não? Vale ou não? Para o seu filho, você acha que vale mais 1 minuto para ele ou não? Para o seu trabalho ou para os seus estudos, vale mais 1 minuto ou não? Vale 1 minuto? Para você, se você for orar para a sua vida, para os seus sonhos, para o seu projeto, 3 minutinhos, o que vocês acham? Tá bom ou pouco? No dia. Dá ou não dá? 3 minutinhos, tá bom. Vamos ser moderados, que se falar 5 já vai ficar no caminho. Pode ser 3 ou não? Pode? Então já estamos em 7,5. 7,5. 7,5. Aí você tem pai e mãe vivo ainda. Vale mais 1 minutinho para os dois? Porque se jogar 1 minuto para cada um vai ficar muito tempo. Vamos jogar 30 segundos para cada um, dá 1 minuto os dois. Pode ser ou não? Já deu 8,5. Aí você tem 2 pessoas que você ama muito, você ama demais. Pode ser da sua família ou pode ser um amigo muito próximo, que não é cristão. E você quer dedicar oração para que eles se convertam. Você quer orar pela vida deles, interceder pela vida deles. Joga 1 minutinho para cada um, para fechar os 10. Vale ou não vale? Todo dia. Já deu 10. Olha aí. Aí tem um negócio que você precisa fechar muito. Ou se você é estudante, você quer passar numa determinada faculdade. Ou tirar uma boa nota no Enem. Você acha que vale a pena 2 minutinhos por dia dedicado ou não? 2 minutinhos. Já deu 12. 12 minutinhos. Aí você é crente, você vem no culto de domingo, aí você fala assim: eu vou orar pela igreja que eu vou. 30 segundos para ela, pelo menos. 30 segundos, vale ou não, gente? Aí ora mais 30 pelo pastor, pelo menos ou não? Muito tempo, 30 segundinhos pro pastor, hã? Mais 1 minuto, vai ou não? Já deu 13. Vamos passar outra coisa rápido para sair do 13. Ora pela vida do Fernando, mais 10 segundos, pode ser ou não? Hã? Não? Pode ser? Então olha só. 14 minutos incluindo o Fernando. Você pode colocar qualquer nome que você quiser no lugar de Fernando. Hã? Observa que eu não estou falando aqui de nada. Eu não estou falando se talvez você está orando por uma viagem. Eu não estou falando que talvez possa alguém da sua família, um tio, um avô, uma avó, está passando por uma enfermidade. Às vezes no seu trabalho, né? Tem alguma pessoa que é seu colega de trabalho e está passando uma dificuldade no casamento. Não vamos nem considerar isso. E vocês viram que eu fui bem minimista. Eu nem coloquei ali aqueles 30 segundos que você agradece ao almoço e os 30 segundos para agradecer a janta, que daria mais um. Nem coloquei esse. Observe que nós não chegamos nos 20.
Agora a grande questão é: você dedica 20 minutos de oração todos os dias? Vinte minutinhos. Observe que nós só falamos de coisas egocêntricas, só coisas que você tem interesse porque você ou tem ligação, ou é para o seu benefício próprio, ou porque você conhece. Nós não colocamos aqui para que o Espírito Santo venha sobre Bauru. Nós não colocamos aqui para que Deus possa trazer paz em Jerusalém. Nós não colocamos aqui para as pessoas que moram na nossa cidade e estão passando necessidades. Nós não colocamos aqui nada. Agora fala a verdade. Hoje, você entende que se a gente quer marcar uma igreja nessa geração e nas próximas, eu e você, a gente pode orar um pouquinho mais, sim ou não? Ou você acha que, pastor, já está na tampa, muito tempo, para muita gente? O que vocês acham disso? É que às vezes a gente acha que o nosso tempo é curto. Quando nós olhamos para os avivamentos em alguns pontos eles divergem, mas tem um que conecta todos, em todas as épocas, em vários séculos diferentes, que é a oração. Wesley, Finney, Moody, Jonathan Edwards, John Knox, Paul Young-Shu, Evans Robert, todos esses, os moravianos, todos esses gastavam muito tempo em oração. Muito tempo. E eu e você sabemos que Jesus, o nosso Deus, tem várias maneiras de falar conosco. Na Bíblia é muito claro, ele usou até a mula para falar com o homem, sim ou não? Agora e eu e você? Eu e você só temos a oração para falar com ele. Não existe outro caminho para eu e você falar com ele. É só a oração. Agora, observe aqui que eu fiz pontos de pessoas chaves na sua vida e algumas situações muito chaves que tem na vida de todo mundo. Mas se você é um bom cristão, você entende que você tem que ter um tempo para se examinar, ter um tempo para alinhar as motivações do seu coração, ter um tempo para alinhar as motivações que você tem, as suas condutas. O arrependimento, tem que ter tempo para o arrependimento. Você precisa se arrepender porque você é pecador igual eu. Agora, não existe mágica. Se nós não gastarmos tempo em oração, vai até ser uma igreja legal, lá bacana, tem um louvor legal, uma atmosfera legal, tem pessoas legais, mas ninguém está aqui porque é legal, ou se está, não deveria estar, certo ou errado? Se nós estamos aqui, nós estamos para buscar Deus. Nós temos que gastar tempo em oração, nós temos que nos desesperar pela manifestação da presença de Deus. Nós temos que ficar incomodados com a nossa vida. Nós temos que nos desesperarmos porque nós fazemos tantas coisas que nós não devemos fazer. Nós pensamos em tantas coisas. Experimente no seu tempo ocioso que sua mente fica vazia. Às vezes começa a pensar ou começa a ser tentado naquela fragilidade que você tem. Experimenta começar a orar nesse momento. Experimenta orar em alta voz. Experimenta buscar a presença. Falar, Deus, me ajuda agora, porque esses pensamentos não são pensamentos que te agradam. Esses pensamentos não são pensamentos que vão me trazer bem. Esses pensamentos são pensamentos que estão me arrastando para baixo. Esses pensamentos são pensamentos que estão me escravizando. Experimenta. Experimenta orar
pela pessoa que você espera que se converta, todos os dias, incansavelmente. Se você precisa de uma cura, experimente orar incansavelmente todos os dias por essa cura. Ore por disciplina até que a oração se torne algo prazeroso na sua vida. John Wesley falava: eu já não sei mais se eu vivo para orar ou se eu oro para viver. Nós podemos deixar vários legados e isso é muito importante, mas eu acredito que eu e você, se nós nos dedicarmos mesmo à nossa vida de devoção, de oração, imagine eu e você deixando esse legado para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Imagina os bisnetos do Fernando falando assim: cara, o meu bisavô era um homem de oração, a minha bisavó orava e Deus escutava a oração dela. Imagina os seus netos falando assim: o meu avô orava e Deus se manifestava quando ele orava, o meu pai orava e as coisas aconteciam. Agora, eu e você precisamos nos dedicar a tempo de oração, a tempo de devoção, com fé. Nós precisamos investir o nosso tempo, nós precisamos dedicar horas aos pés de Jesus. Ravenhill, ele falava assim: quando um homem peca é porque ele não está orando, porque quando o homem ora, ele para de pecar. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos gastar a nossa vida diante de Deus. O problema é que nós queremos fazer mais e orar menos. Nós precisamos entender que a oração não é nós lembrarmos a Deus do que está acontecendo, mas é colocar a nossa insatisfação, o nosso desespero, a nossa fome diante dele. O Evangelho de Lucas, capítulo 11, vocês podem ler o verso inteiro. Os discípulos de Jesus chegam para ele e falam assim: mestre, nos ensina a orar, como João ensinou os seus discípulos. E aí ele fala assim: vamos lá, comece assim: Pai nosso que estás no céu. E ele ora um pedaço do Pai Nosso. Mas depois no verso 5 ele fala assim: suponhamos que já seja meia-noite e você esteja deitado com seus filhos, e chega um amigo, e esse amigo vai lá e bate na sua porta, e ele fala assim: você não pode me dar alguns pães, porque eu recebi um convidado e já é tarde, eu não tenho nada para oferecer. O texto vai falar assim: talvez ele não te dê nem porque é seu amigo, mas por causa da sua importunação no horário. Obviamente que nós sabemos que não existe uma doutrina sobre oração. Ore de manhã, ore à tarde, ore à noite, ore de madrugada. Nós devemos orar, seja qual for o horário. Mas a grande questão é que nós não podemos negar que a Bíblia mostra várias e várias vezes, com vários exemplos, de pessoas que se retiravam para orar na madrugada. E o texto aqui está falando à meia-noite. A meia-noite hoje já é tarde. Nessa época que não tinha energia, já era madrugada. Eles dormiam aqui 7, 8 horas da noite e acordavam às 4. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está ensinando sobre oração aqui. E aí ele fala assim, coloca o verso. Os caras estão ligeiros, mano. Você viu? Rapaz. Hã? Ele diz assim: por isso eu digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Ou seja, ele está falando assim:
Eu estou ensinando como vocês devem orar. Eu estou ensinando importunações, vocês buscarem em horários, mesmo que você deveria estar dormindo. Você deveria estar dormindo, mas você foi importunar um amigo seu. Ele está contando uma parábola, ele está dando um exemplo, para que a gente faça uma aplicação na nossa vida. E aí eles falam, porque se vocês pedirem, vocês receberão. Se vocês buscarem, vocês vão encontrar. Se vocês baterem, a porta vai ser aberta para vocês. Ou seja, eu quero que vocês orem. 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 Gastem tempo em oração. Não existe uma igreja cheia do Espírito Santo que não ora. Não existe uma igreja triunfante que não gasta tempo em oração. E para que a gente construa essa igreja, nós temos que ter isso muito claro nas nossas vidas. Antes de encerrar, eu quero contar um exemplo para vocês. Conheci essa cidade, a cidade de Santarém, a Igreja da Paz. Tem cerca de 60 mil membros. A cidade tem 200 mil habitantes. E tinha um bairro lá, que eles tinham ganhado todas as famílias daquele bairro, com exceção de uma casa. E aí, lá tinham muitos homens, mulheres, líderes, medalhões. Mas aí se converte um garoto. E esse garoto olha para aquilo e ele fica inconformado. Como que só essa casa aqui está faltando? Não é possível. E ele começou a gastar tempo de oração. Ele começou a orar, ele começou a buscar. E ele foi lá e bateu na porta. E aí sai uma menininha. A menininha sai correndo para dentro. Aí de repente chega o pai da menina. E aí o pai da menina fala: o que você quer aqui? Ele fala assim: olha, eu quero apresentar Jesus para você. E aí o pai fecha a cara, esbraveja e fala assim: eu não quero saber do seu Deus, eu não quero saber de você, eu não quero que você me irrite mais. E ele saiu. E ele foi orar. Jesus, essa família, ela precisa ser alcançada pelo Senhor. Essa família tem que ser salva. Jesus, me encha do Espírito Santo, me dê ousadia. Eles precisam entregar a vida para o Senhor. E ele volta lá. E ele bate, aí o rapaz sai, o rapaz começa a xingar ele, empurra ele e fala assim: moleque, presta atenção, eu não quero mais te ver aqui. Se você voltar aqui, eu vou te matar. E aí ele vai embora mais injuriado. E ele ora por dias, e ele busca a Deus, e ele ora por aquilo. Ele nem conhecia aquela família, ele não sabia nem o nome. E ele volta lá. E na hora que ele volta, o cara tá bravo. O cara começa a discutir com ele, o cara empurra ele, ele cai no chão. Aí o cara pega uma pedra de jardim e se aproxima para jogar na cabeça dele. E ele fala: eu disse que eu ia te matar. Eu falei que não era para você voltar aqui. E aí a menininha que apareceu a primeira vez, ela chega atrás e fala assim: papai, não faz isso. Quando ela fala isso, o cara, ele joga a pedra no chão e ele cai de joelho chorando compulsivamente. E o moleque no chão sem entender nada, estava com a mão no rosto para não tomar uma pedrada, não sabia nem o que estava acontecendo, não sabia se ele corria, se ele sentava, se ele ajudava, ele perdido. Aí o rapaz levanta, chama ele para entrar. Aí ele fala: como é que eu vou entrar nessa casa? O cara vai me matar agora. E ele entra, ele senta. E aí ele pergunta: viu, por quê você não jogou a pedra na minha cabeça? Aí o cara olha para ele e fala assim: porque minha filha era surda e muda até alguns minutos atrás. Ele se converte, a família se converte. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque com toda certeza muitas pessoas já tinham pregado para essa família, mas muito provavelmente que nenhuma se dedicou tanto tempo em oração para a conversão daquela família. Sabe,
Eu e você conhecemos tantas pessoas que precisam ser alcançadas. Eu e você sabemos de tantas coisas que nós temos que melhorar. Eu e você sabemos tanto que nós devemos adorar Jesus em todos os lugares, porque afinal, tem muitos lugares que as pessoas nem sabem que nós somos cristãos. Eu e você sabemos que nós precisamos ser generosos. Eu e vocês sabemos que nós precisamos gastar tempo em oração. Nós sabemos tudo isso. Mas a grande questão é que essa igreja que todo mundo quer não existe. Mas ela pode ser construída. E nós estamos dispostos a construir. Só que não adianta somente um ou dois, não, mas todos nós. Imagina todas essas pessoas generosas. Imagina todas essas pessoas adorando a Jesus em todos os lugares dessa cidade, em todos os períodos dessa cidade. Imagina todas essas pessoas gastando tempo em oração. Essa é a igreja que o diabo teme. Isso é o que deixa o diabo endiabado. Porque só os ajuntamentos, ele não está nem aí. Eles até se ajuntam, eles até têm um movimento legal, mas fraquinho, ninguém ora lá. Eles só adoram na hora do louvor. Eles acham que a adoração é a música. Eles não adoram durante a semana. São avarentos, mesquinhos, só gastam quando é para eles. Não estão dispostos a construir algo para quem eles não conhecem. Agora, se eu e você entendermos isso, e estivermos dispostos a construir essa igreja não vai só impactar a nossa geração, mas vai impactar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Talvez nós nem estejamos mais aqui, mas eles vão falar assim: um dia o meu pai, um dia o meu avô, eles decidiram construir isso para nós. E hoje nós vamos dar continuidade no que eles começaram para nós. Esse é o reino de Deus. Esse é o Evangelho. É para isso que nós estamos aqui, para construir essa igreja. Então, se você entende hoje que essa igreja ainda não existe, e que a sua constatação não vai ser diferente da de ninguém, mas se você estiver disposto a construí-la, só se você estiver disposto a construí-la, que você possa sair do seu lugar e vir aqui para frente. Nós queremos orar por você.